profissionais de saúde, sobretudo aqueles que estão interessados em áreas acadêmicas, né? E para quem ainda não está interessado, para despertar esse interesse. Esse encontro ele veio muito para somar ao time de protocolos. Então, o time de protocolos foi um time recém-criado no Hospital Primavera, e criado ano passado, e ele tem o intuito de realizar reuniões mensais, né, com a equipe multiprofissional que está interessada em participar do time, e ele faz atualização de protocolos institucionais e criação de novos protocolos. Mas, para além disso, a gente pensou em trazer um processo de formação para aqueles profissionais que estão no time. E esse processo de formação, ele vem mesmo para despertar o interesse na parte acadêmica, científica. Então, no início de cada reunião, a gente traz algum tema de cunho científico. E agora, no fim do ano, a gente pensou em coroar todo esse tema, trazendo essa perspectiva de profissional de saúde e pesquisador, e pensamos na professora doutora Fernanda, né? Fernanda Soares, ela é enfermeira pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em enfermagem cardiológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em saúde e ambiente pela Universidade Tiradentes, doutora em ciência da saúde pela Universidade Federal de Sergipe e é docente do Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação de Enfermagem também da Universidade Federal de Sergipe. Se eu esqueci de alguma coisa, Fernanda, você acrescenta, por favor, e peço para que você fique à vontade e dizer que, desde já, nós agradecemos muito a sua disponibilidade e trazer que esse momento é muito importante, realmente, para a formação das pessoas, né? E despertar, realmente, essa formação aí, esse interesse na área acadêmica. Obrigada, fique à vontade, Fernanda, você tem entre 40 e 50 minutos, depois a gente abre a discussão no final, tá? Tá bem. Bem, boa noite. Eu queria agradecer ao Hospital Primavera, né, na figura especialmente de Liz, que me fez o convite, e também de todo o apoio, né, do ensino e da pesquisa do hospital. E queria dizer também, me colocar também à disposição de todos vocês, ali juntamente com o Cleidinaldo, são enfermeiros com quem, acho que foi esse ano, né, Liz? A gente já conversou um pouquinho, já tive no Primavera, a gente já trocou algumas figurinhas, ela falou um pouco aí sobre a questão dos protocolos, eu, especialmente nessa reunião, fiquei bastante animada, eu ouço falar também e tenho notícias, especialmente, né, pelo que a gente convive, desse desenvolvimento dos times de resposta, e fico extremamente feliz, tá? Então, recebi esse tema, né, para falar sobre os desafios e as possibilidades, longe essa minha apresentação formal, né, de currículo Lattes. Eu sempre brinco que se eu pudesse ser apresentada, eu gostaria de ser apresentada sobre várias outras denominações, mas hoje eu gosto de dizer que eu sou aquariana com ascendente em Libra. Então, pessoal, se vocês quiserem me interromper na figura de Liz como mediadora, vocês fiquem à vontade também, tá? Deixa eu ver se está passando. Passou para vocês? Passou. Bom, a primeira coisa que eu peço, por favor, é que a gente, especialmente que é professor, e estando como pesquisador, é uma coisa que, de repente, os que aqui me ouvem, ou os que aqui irão me ouvir, né, na modalidade de gravação, é uma pergunta que é recorrente para a gente da universidade ou da academia. Estou falando da universidade porque é onde estou, poderia ser do centro universitário. Estou falando, o professor, né, da universidade, é uma pergunta que é essa, né? E você só dá aula? E aí a gente hoje em dia, com a maturidade, com a experiência, né, com a inteligência emocional, a gente até tem mais leveza em responder, só dá aula. Durante um tempo eu quis explicar um pouco do que eu fazia. E hoje eu considero que um pouco do meu estado de espírito responde a essa pergunta. Quando eu estou para palestrar, eu falo, não, eu não dou aula, não, eu faço pesquisa, eu faço isso, faço aquilo. Tem dia que eu falo, eu só dou aula. E eu acho que todos nós que nos dedicamos a todas as profissões, independente eu agora estando como professora,
Eu acho que esse comecinho do só, ele é muito sofrido, né? Porque parece assim, é o só da aula, e você só dá plantão, você só atende. Eu acho que é tão diminutivo perto de tantas coisas que a gente faz. E aí, quando a gente fala de desafios e potencialidades, eu sei que todos nós, nesse mundo extremamente globalizado, conectado, vem requerendo de nós uma coisa que eu venho falando muito, que são as skills. Hoje, as hard skills, ou as habilidades não técnicas e técnicas, também separadas em hard e soft skill, vem exigindo de nós, como professores e pesquisadores, que é o objetivo da aula, que nós tenhamos muitas outras habilidades, e muitas habilidades dessas necessitam que sejam transversais e que tenham a capacidade de ser também translacionais. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de um seminário que aconteceu agora em março de 2002, no primeiro semestre. A FAPESP, que é uma fundação de bastante renome, juntamente com o Conselho Nacional, o CNPq, reuniram importantes dirigentes em um encontro no qual foram colocados alguns temas referentes à pesquisa e à inserção das suas instituições de ensino e universidades para se debater especialmente as questões de financiamento e pesquisa, não só no cenário de Brasil, mas no contexto global mesmo, né? Dentro desse encontro que aconteceu, assisti um pouquinho pelo YouTube, foi se tratado de forma mais grandiosa, né, o impacto da ciência na sociedade, os avanços do conhecimento e os novos desafios da pesquisa orientada à missão. Uma das coisas que, não só para a pesquisa, mas eu vejo esse movimento também nas estruturas curriculares, nas avaliações de curso, são as inserções ou os impactos da sociedade em grupos vulneráveis, e aí os quilombolas, os indígenas, aquilo que aparentemente nos está invisível, articulação com impacto de ecologia ambiental. E na hora que eu estava montando a aula, gente, há 2 semanas teve a questão do Enem, que trouxe inclusive uma redação que falou sobre os povos originais, que nada mais são do que um pouco desses povos. Eu gosto de fazer um pouco dessa relação, porque escrever ou redigir, eu acredito que seja uma importante habilidade, uma importante skill para aquele que vislumbra o meio acadêmico da pesquisa. Existe uma expectativa, né, ou o que se fala, ou o que se foi falado, ou o que se fala, que diante dessas transformações do mundo, são importantes que sejam tratadas de forma mais assertivas, com mais transparência, propostas de soluções para grandes problemas da sociedade. No CNPq, né, que isso daí é um trecho desse encontro que aconteceu, trabalhamos por uma ciência que seja mais colaborativa, tentando se fazer ciência com a necessidade de alcançar o desenvolvimento social e econômico, e chave para que se possam propor mudanças de fato necessárias. E é por isso que hoje em dia, muitas das aberturas ou das chamadas do CNPq, elas são voltadas ou para o desenvolvimento de tecnologia, ou até para esses desenvolvimentos sociais e econômicos voltados para áreas extremamente específicas. Então, eu acho que é importante que a gente venha saber de onde viemos, ou como que a gente se comporta, e respondendo um pouco de por que queremos pesquisar. E, cronologicamente, na década de 60, um professor se deparava com a seguinte pergunta, né? Por que você pesquisa? Nos anos 70, a pergunta mudou para: você tem publicado seus papers, né? Nos anos 80, a pergunta mudou. Qual temática você tem trabalhado? Ou sua pesquisa ela é básica ou aplicada?
Nos anos 90, a pergunta já mudou, né? Quantos trabalhos você já publicou? E rapidamente, né, a partir da década de 90, essa pergunta vem se atropelando para quantos trabalhos você já publicou esse ano? E hoje em dia, mais do que quantos trabalhos você publicou, as pessoas perguntam qual é o fator de impacto dessa revista que você publicou. Então a gente vê que numa cronologia aí posta de tempo, entre a década de 60, que você perguntava assim, está fazendo o quê? Hoje em dia a gente quer saber quanto se publica, qual o fator de impacto, e aí eu coloquei como uma forma de citação, sendo acadêmica, que Soares, que sou eu, Pinheiro Soares 2002, objetivamente perguntaria, né? Para que você publica? Você pensa em publicar com algum setor produtivo? O que é um setor produtivo? Eu, quando pesquiso, eu estou articulado, por exemplo, com um grande centro de pesquisa. Gostaria de dar um exemplo, meramente sem conflito de interesse, mas estando em um centro de pesquisa, como nós temos grandes Brasil afora, eu tenho um centro de pesquisa forte dentro do meu estado, que é referência, que não que me encomenda a pesquisa, mas que me mostra problemas da prática, que busca na universidade uma parceria de integração. E para quem pesquisamos e muda o quê? Hoje em dia, no campo da ciência, ainda existe uma pergunta que é assim, que nesse para quem, eu ainda tenho assim, quem é que lê os nossos artigos? Porque as nossas publicações ou as nossas pesquisas, elas não estão na Veja. Longe de conflito de interesse, tá? E Veja, sabe, sem questões políticas, mas assim, elas não estão num jornal, elas estão em publicações muitas vezes pagas, muitas vezes em idioma que não é de fácil acesso para as pessoas. Então, a ciência, me desculpe se não concordarem e também tudo certo, ela é seletiva, certo? Você, para publicar, você precisa ter financiamento, se não financiamento de uma agência de fomento, financiamento próprio. Se você não fala inglês, você precisa pagar um tradutor. Ah, mas é um pré-requisito, você faz prova, você tem proficiência. Mas, pessoal, não se iludam, as pessoas consultam, as pessoas pedem traduções. Esse mundo do idealismo, ele é cada vez menor, ele não atinge boa parte de nós pesquisadores. Existem aqueles que escrevem em inglês e que são fenomenais, existem, mas numa mediana, nós somos muito mais parecidos. Essas pessoas são os que estão no top 5 da lista. Então, eu estou falando para pessoas muito mais próximas de mim. Eu tenho, sim, os meus ídolos que eu vou mostrar a seguir, mas eu estou me colocando, eu não considero nenhuma aula, eu estou conversando com vocês, tá? Os fatos, né? A organização da pesquisa científica em nosso país deverá e vem passando por mudanças, com a necessidade de uma nova percepção dessas pesquisas, não só enquanto ciência, mas enquanto tecnologia. Hoje, o desenvolvimento de tecnologias de produtos, Hoje as pessoas entendem produto, e aí eu falo assim, tá, é um produto, um checklist é um produto, um checklist é um produto, um POP é um produto, mas assim, tem pessoas desenvolvendo aplicativos. Tudo bem, eu desenvolvi um aplicativo. Quem está usando o seu aplicativo? Seu aplicativo está onde? Sabe? Porque muitas vezes a gente desenvolve, mas ufa, defendi minha dissertação, ufa, acabou a minha tese. Então, assim, tá, e aí? O que está acontecendo com ele? E aí a gente sabe que não somente as questões de financiamento são, e de fato são, talvez o mais importante para alguns, mas eu tenho as minhas questões pessoais que eu vou colocar um pouquinho lá na frente. Então, o número de publicação, tendo como Brasil, né, como país de origem no Web of Science, chegou a quase 47 mil em 2015, e se encontra em 38 mil até outubro de 2016. Então, a gente vê, sim, um crescimento das publicações,
Eu não poderia deixar de colocar um pouco da representatividade em nosso estado, sendo Sergipe, que a Universidade Federal de Sergipe vem sendo colocado, né, nos destaques de alguns rankings. Pessoal, existem vários, mas de acordo com a Times Higher Education, então a universidade foi colocada entre as 5 melhores universidades. Isso é um motivo de extremo orgulho para um pequeno estado, e estando no Nordeste, não somente por ser da UFES, mas por ser de Sergipe, eu tive a legitimidade de procurar as universidades em Sergipe, coloco aqui para vocês. Então, além de ter esse ranking internacional, onde a UFES é colocada como a 5ª na região Nordeste, eu também trago aqui os programas de pós, mestrado e doutorado da Universidade de Tiradentes, onde, inclusive, felizmente, né, fiz meu mestrado, tem um pouco aí dos conceitos CAPES colocados aí. Eu acredito que em um pequeno estado isso seja, assim, motivo de extremo orgulho, e acho que valoriza muito enquanto a ciência em uma raça, assim, de quem se dedica nesse sentido. Trouxe uma notícia, né, que a UNIT tem maior número de mestrado nota 6 em Sergipe. Coloquei aqui essa notícia agora, já do 2º semestre de 2022, né, colocando quais foram os conceitos alcançados na avaliação da CAPES, e a gente tem conceito 6, né, nos programas de biotecnologia e no ciências da saúde. Nessa avaliação, o programa no qual estou, que é o programa de enfermagem PPGEM, ele ascendeu da nota 3 para a nota 4, o que também nos alegra muito enquanto evolução, né? Enquanto processo evolutivo. Então, esse daí é o nosso painel na avaliação quadrienal de 2017 a 2020. Mas em que área, né? A gente, estando dentro de um ambiente de hospital, a gente, às vezes, pensa muito em pesquisas na área de saúde. Em uma consulta, né, uma bibliografia consultada, foi-se dito que 8% das publicações estão nas áreas de tecnologia, cerca de 37% estão nas ciências da vida, nas ciências sociais, cerca de 21% nas ciências da vida, cerca de 17% nas ciências humanas, 16% nas exatas e 1% não definidas. Eu destaquei de amarelo porque 37 com 20, vamos lá, 21, cerca de 57, 58% estão entre as ciências sociais e as ciências da vida. Isso é matematicamente importante, porque isso revela as principais áreas de concentração das nossas pesquisas que eu digo enquanto publicações, né, que estão postas aí. Só que antes da gente pensar em publicar, não sei se tenho os meus colegas aqui nos assistindo, a gente tem todo esse pano de fundo. Nós temos uma plataforma chamada Plataforma Sucupira, vinculada à CAPES, onde nós temos esse tantinho de quadradinho aí, onde se tem coleta CAPES, o Qualis, onde a gente vê, por exemplo, a qualidade, ou se o periódico se enquadra lá, se é B, se é A. Trouxe até porque estamos nesse momento dentro do PPGEM, nessa APCN, que é o aplicativo para propostas de cursos novos. Então, nós estamos dentro do PPGEM atualmente versando sobre a submissão do curso de doutorado, né, dentro do PPGEM. E tudo isso que a plataforma Sucupira e que a CAPES
nos requer enquanto programa, enquanto coordenação, exige de nós, coordenação, professores e alunos, uma dedicação, não só de manter o nosso Lattes atualizado, e o Lattes atualizado advém do que se produz, e do que se produz estão desde pesquisa, extensão, desenvolvimento de produtos, os próprios artigos, orientações, e aí a gente tem orientações desde trabalho de conclusão de curso, pós-graduação, mestrado, doutorado, agências de fomento, enfim, isso tudo que é posto dentro do Lattes, e muitas vezes nós, ainda inexperiente ou ainda iniciando a vida acadêmica, nós entramos na pós-graduação, nesse nível, mestrado e doutorado, ainda muito preso em um modelo de escola, né? Ou de algumas universidades que fizemos. E quando nós, dentro dos programas, enquanto coordenação, exigimos, pedimos, choramos para que o aluno mantenha seu Lattes atualizado, coloque as suas atividades, e aí essas comentadas, porque a CAPES ela é extremamente cara crachá. Ela olha aquilo que a gente importa para dentro dessa plataforma e acreditem. Essa avaliação do quadriênio, que foi 17, 18, 19 e 20, ela demandou de nós buscar as 4 últimas turmas formadas ou geridas. E nós tivemos essa necessidade de recrutar dados que não eram tão bem preenchidos, ou publicados, ou amarrados. E sendo nós, nesse contexto aqui, né, profissionais da saúde, a gente sempre fala que vale o que está escrito. E se aquilo não está lá, eles não consideram. E aí a gente acaba perdendo o ponto de uma coisa que a gente faz, mas se não está documentado, consequentemente não é pontuado. Eu queria aproveitar também, falando um pouco de Sucupira, um pouco de CAPES, nós tivemos recentemente, e isso vale para todos os programas, né, ou para muitos dos programas, vamos dizer assim. Muitas vezes nos editais de seleção para programas, mestrado, doutorado, existe uma exigência de que o candidato submeta, por exemplo, o seu currículo Lattes, porque a comissão examinadora ou a banca examinadora olha o currículo do candidato e olha as comprovações do candidato. Então, aos interessados, né, ou aos que vão seguir na carreira acadêmica, tenham muito cuidado com o Lattes de vocês e tenham muito cuidado com os editais que vocês irão se candidatar. Porque quando a gente vê um edital que fala currículo Lattes, é exatamente esse currículo que é dedicado nessa plataforma. Quando a gente fala que é um currículo Lattes comprovado, daí a necessidade de a gente ter e desculpa a expressão, esse monte de papel que a gente guarda ou digitaliza, porque eles são os comprovantes que a gente tem que apresentar. Você não guarda lá seu diploma com muito orgulho? Pois é. Pelo menos dos últimos 5 anos, a gente deve guardar as nossas memórias, né? De tudo aquilo que é dedicado, que é declarado no nosso Lattes, sistema CNPq. Tanto é que, por exemplo, a avaliação quadrienal, ela considera o quadriênio, né? Os 4, a dedicação, os dados desses 4 anos, tá? E pessoal é ótimo, mas pessoas, né, colegas que estão me ouvindo, essa não é uma fragilidade, uma deficiência, um desafio somente
do aluno em preencher o seu currículo. Nós, professores, também precisamos estar atentos, porque quando a gente está próximo de uma avaliação, a gente fica, aspas, enlouquecido, querendo que o nosso currículo esteja redondo. Então, se eu tivesse que dar uma dica para o futuro aluno, mantenha o Lattes de vocês atualizado. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Não tem coisa pior do que você querer, você pegar seu Lattes e falar, meu Deus, cadê o certificado de não sei quem? Beltrano, você está com aquele certificado daquele resumo, daquele trabalho que a gente apresentou em 2020? E aí pede para um, pede para outro. Mas acontece, tá? Acontece com todos. Só que para alguns grandes pesquisadores, um papelzinho de resumo, gente, é pouquinha coisa. No universo das pessoas mais basais, um papelzinho é muita coisa. Então, a gente tem que saber onde é que a gente se encaixa na pirâmide. Tem gente que está no topo, tem gente que está na base, tem gente que está na média. Um papelzinho para quem está lá no topo deixa para lá, é um papel. Só que para outras pessoas você fala assim, meu Deus, é o papel, eu preciso muito, é o que eu preciso para pontuar, e etc. Eu me dediquei a falar um pouco sobre isso, porque nós estamos nesse momento na vigência do processo seletivo, e eu achei importante falar um pouco, já que a Liz falou que existe talvez pessoas que estejam aí mobilizadas, talvez no futuro próximo, a vir a participar aí da carreira, né, dos processos seletivos. Em sendo brasileiros, né, isso aqui inclusive está posto em um artigo, nós encontraremos dificuldades práticas para sermos bons pesquisadores. Lembrem do triângulo. Pensem onde você está no triângulo. Existe um triângulo das evidências, né, que é chamado de pirâmide das evidências. Você tem que saber onde você está na pirâmide. A gente na enfermagem a gente fala muito da pirâmide das necessidades, né, de Maslow, tem que saber onde você está na pirâmide. Então, eu coloquei e concordo, né, que as dificuldades são tempo para pesquisar, financiamento e a inserção e o reconhecimento dos pesquisadores no mercado de trabalho. Eu vou falar de cada situação conforme eu penso e conforme eu li, né, em algumas coisas que eu fui consultando. Na situação 1, tempo para pesquisar. O que eu vejo e o que também eu pratico e convivo, né? A gente precisa estabelecer parcerias, né? Você não pesquisa sozinho. Hoje existe também uma grande tendência à internacionalização. Isso é um indicador para CAPES, isso é um indicador de qualidade, isso é um indicador da sua publicação. Hoje, se você pesquisa e publica com universidades de potencial de internacionalização ou programas fortes com estrelinhas CAPES, estrelinhas são os conceitos. Isso te coloca num patamar que coloca que você tem network. Network é uma habilidade extremamente necessária na pesquisa. Então, e é por isso que, se vocês ainda não viram, peguem artigos de pessoas com quem vocês são as pessoas que estão no topo da pirâmide e vejam se eles não estão sempre, desculpa o termos, articulados. Você sempre vê. Eu posso falar por mim. Hoje, não sei se o professor Edu Wesley está aqui, mas hoje, quando você vê uma publicação, a chance de você encontrar Fernanda, Edu Wesley e Jussiele, pelo menos nos últimos anos, é muito grande. E vice-versa. Edu Wesley, Jussiele e Fernanda. E vai para... Veja, isso não significa, e pelo amor de Deus, pesquisa não é o trabalho da escola que você coloca o nome. Tá? Não existe isso. Até porque existe uma coisa chamada ética e moral, porque você se sente desconfortável. Ninguém coloca o seu nome porque é seu amigo. Mas ser seu amigo, ser seu colega, não precisa ser o colega do bar, não. Se for, melhor ainda.
Mas ser o seu amigo, seu colega, no contexto que você quiser, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Porque as parcerias, elas vão te colocar em bancas, em orientações, como colaboradores no desenho do estudo. Hoje em dia, quando você submete um artigo, inclusive, você determina qual foi o grau de contribuição de cada autor. Ah, Fernanda ajudou no desenho, na discussão, na tabulação. Cada revista tem sua forma de chamar. Mas esse network, ele é essencial. E eu não me refiro a número. Eu, que não estou no topo da pirâmide, nem no céu das delícias, hoje em dia eu prezo muito mais pela quantidade, não pela quantidade, sim pela qualidade. Estou longe de ter 100 artigos no meu currículo. Não sei se terei, mas essa não é minha meta de vida. Não é. Se tiver, ótimo. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Qualquer hora chega. Não chegou? Também está tudo certo. Tem pessoas que têm 100 artigos, mas essas pessoas, lembra da pirâmide? São os céus estrelados, certo? Você tem que saber onde você está. Tem que começar pequeno, tem que pensar grande, mas tem que começar pequeno. Porque se você já começa com esse ilusionismo fantástico, eu acho que você pode se frustrar. Eu não estou dizendo que é para você fazer um artigo para botar no caderninho, mas é para pensar grande. Mas você tem que saber que você, para ter 10 artigos, você vai demorar X tempo. Porque hoje em dia os processos de revisão de artigos, eles são extremamente exaustivos, cansativos, exigentes. Eu recentemente participei de um periódico meu que rodou por 7 revisores. Foi publicado, mas foram 7 revisores. E acontece muito. Isso quando não chega no 7º e o cara recusa. E você fala, meu Deus do céu, não acredito. Acontece. Financiamento. Existe uma corrida por editais. Existem pessoas que, por maturidade, por experiência, por universidade, por network, por saber fazer, concorrem aos editais porque sabem escrever, como escrever e escreve o que eles querem ler. Então, vou falar bonito. Adequação dos projetos às regras dos editais, o que é extremamente exaustivo. Sendo que muitas vezes o pesquisador não consegue mais enxergar um novo projeto. O pesquisador, então, terá que lançar mão, né, quando não contemplado nos editais, de recursos próprios para os seus projetos. A gente, dentro da universidade, pelo menos na minha realidade, nós temos alguns tipos de financiamento, bolsas para iniciação científica, mas que muitas são cedidas para o aluno, as bolsas são de R$ 400, a gente tem verbas, né? A gente tem uma verba dentro da universidade chamada verba PROAP, dentro do programa PPGEM, essa verba que é dedicada para publicações, para participação em eventos, ela é um pouco mais do que 15 mil. Não sei se vocês sabem, mas em uma revista legal brasileira, uma publicação deve estar custando em torno de R$ 2.500. Então, façam as contas aí de quanto, de repente, um pouco mais de 15 mil conseguiria publicar, sendo que existe um monte de outras coisas. Existe incentivo para coleta de dados, existe incentivo, mas cada programa nesse sentido tem um recurso nessa modalidade de verba que eu estou comentando. Mas
eu estou num momento dentro da ciência que em tudo eu dou graças. Graças a Deus que bom que tem, mas a gente vive também um momento de excessiva burocratização. Os processos, eles são muito duros, os cronogramas são muito duros. Se a gente perde o prazo, se perde a agenda, perdeu mesmo, não tem choramingo, certo? Então não tem isso. Poxa, era até ontem, será que eles vão aceitar? Não, eles não vão aceitar. Não, não vão aceitar. Você pode até tentar, mas os programas são muito duros, os editais que eu digo. Inserção e reconhecimento no mercado de trabalho. Existe essa necessidade de que o sistema educativo melhore essa visão de mundo, para que se possa ser norteado pela certeza de que é a ciência, né, que é a verdadeira geradora desse bem-estar e do progresso. Nós vivemos recentemente a questão da pandemia e todo a dor e a delícia que a ciência teve nesse momento, e eu acho que não se precisa falar muito da ciência quando a gente acabou de sair da pandemia, né? Quando a gente tem agora um medicamento sendo aprovado de forma tão recente, sendo colocado no mercado, sendo fruto da ciência, então não tem como. Ainda em relação à valorização desse pesquisador, né, pelo menos no Brasil, muitas vezes a formação de titulados, doutores e pós-doutores e pesquisadores, inclusive muito talentosos, quando são contratados em algumas instituições, né, de educação, né, muitos assumem condições de emprego aquém do seu potencial ou do seu mérito, tendo que trabalhar com muitas horas. Então, hoje tem professores que têm carga horárias, por exemplo, de 40 horas, com uma remuneração que está longe de ser o que seria, desculpa, justo no meu simplório, né? E eu acredito que muitos concordam. É difícil você ter uma dedicação de 40 horas de sala de aula e ainda assim ter que fazer pesquisa, por exemplo, sendo que a gente ainda tem, enquanto universidade, outros pré-requisitos, como o tripé do ensino, pesquisa e extensão. E aí, eu acho que muitas vezes existe essa frustração do recém-doutor ou do jovem doutor, que acho que muitas vezes a pessoa se pensa, né, pô, eu vou pesquisar para quê, né? Essa pergunta eu já respondi há muito tempo, quando eu decidi entrar no meio acadêmico. E eu desejo, né, que os que aqui se interessem saibam que vocês que estão na prática têm um papel que é muito valoroso, que é o de transformar a prática clínica, que vem sendo bastante exigido nas avaliações, quer seja da CAPES, nas discussões. Então, essa translação do conhecimento para a prática, ela só vem com pessoas da prática querendo se qualificar nesse sentido. Uma coisa que eu não comentei são os mestrados e doutorados profissionais, porque eu sou uma pessoa que me coloco nesse sentido. Eu fui uma enfermeira que saí da prática para fazer mestrado e doutorado e entrei na academia. E a gente precisa fazer um movimento de ter mestres e doutores na prática, pensando em melhorar a prática, porque ao tempo em que eu tenho de formar enfermeiros, é importante que se tenha na prática perfil nesse sentido do pesquisador que vai conseguir conduzir melhoras nesse sentido, com método, com estatística, com referencial teórico, porque é uma outra coisa que quem for, né, enquanto desafio, é saber que pesquisa não é só fazer o banco de dados, não. Porque às vezes as pessoas acham que é só coletar, gente, não é não. Você precisa ter uma dedicação para a leitura, uma disponibilidade para, pô, não sei falar, vou traduzir no idioma que for. Então, eu acho que é entrega nesse sentido. Então, de longe, pesquisa é coletar dados, faz parte,
lá quando se faz os materiais e métodos, né? Você bota tipo de estudo, participantes, como é que vai coletar, onde é que vai coletar, quem vai coletar, que é um pouco disso, né? O que é que eu vou pesquisar? Por que que eu quero pesquisar isso? Quais são os meus objetivos? Quem é que vai pesquisar comigo? Vou ter parceria? Vou pesquisar em articulação com o hospital tal, com a universidade tal, com o centro formador tal, com a indústria tal. Como irei pesquisar? Quais são as condições que eu tenho? Onde que eu vou pesquisar? E quais são as implicações? Eu acho que talvez essa seria a primeira pergunta, né? Tipo, o que é que vai mudar, né, para a profissão e principalmente para a sociedade? E aí eu penso que desafio, futuro pesquisador, futuro aluno de pós-graduação, existe na sociedade, independente do alunado, do professor, existe um adoecimento psíquico vigente. Ponto. Então, eu diria para mim, para você, que se não está bem, não faça. Tipo, não faça nesse sentido. Por quê? O nível de exigência ou a necessidade de dedicação muitas vezes causa algumas, ou causa, ou potencializa, ou manifesta, e aí, eu não sei se vocês aí, colegas, já receberam, mas às vezes a gente recebe no WhatsApp, né? Aluno tal está desenvolvendo questionário sobre sintomas ansiosos e depressivos em enfermeiros, burnout, e aí nos profissionais de saúde, nos alunos. E aí eu trouxe algumas, né, só matérias, só para dizer que, como matéria, como boas pesquisas em boas pirâmides de evidência, então a saúde mental tem sido pauta no mundo, vírgula, nos estudantes de graduação, de pós-graduação e, pessoal, nos professores também, tá bom? Porque está no mundo, estão nas pessoas, tá? Então tem muita gente adoecendo. Um dossiê aí fala dos índices de depressão e ansiedade serem maiores nos alunos de pós-graduação, barreiras à carreira e saúde mental dos estudantes de pós-graduação. Se vocês derem um Google simples, vocês vão achar muitas matérias, mas até artigos sobre. Esse artigo fala um pouco sobre o produtivismo acadêmico e seus impactos na pós-graduação. Esse produtivismo acadêmico colocado no artigo é também conhecido como essa performance acadêmica, que especialmente dá ênfase de forma exagerada à grande quantidade de algo que muitas vezes não tem muita substância, não tem muita qualidade. Então, existe essa supervalorização da quantidade, Existem também diferentes compreensões críticas desse fenômeno, e isso tem sido alvo até de bastante discussão e estudos, não só no Brasil como no mundo. Dentro desse novo modelo de avaliação, que, por exemplo, são feitas dentro da pós-graduação, existe aí a intensificação, a sobrecarga do trabalho docente. Não sei se vocês já ouviram, mas é verdade. Aqueles professores que se dedicam à pós-graduação, não há adicional de salário por isso, tá? O salário é o salário da universidade. Então, ninguém ganha mais como professor por estar na pós-graduação. Então, a gente chama de missão mesmo, é porque se quer. Publicações requentadas ou maquiadas, prejuízo da saúde física e mental dos pesquisadores, e dos pesquisadores aí sou eu professor, é você aluno, os programas, sabendo das fragilidades, porque a gente recebe a avaliação da CAPES, do quadriênio, eles apontam como ruim, regular, bom, muito bom. Então, em cima das fragilidades, a gente tem que fazer um desenvolvimento estratégico do que a gente pode melhorar. Muitos programas, sabendo do que foi ruim ou do que foi regular, tentam de forma tática
pô, eu vou trabalhar aquilo que foi ruim. Pô, se foi isso, tá ótimo. Mas se você usa daquilo de forma a maquiar, pô, não tá legal. Isso é burlar. Então, esse é um desafio, que você faça aquilo com seriedade. Dificuldade em encontrar professores que estejam dispostos a assumir cargos administrativos. É difícil encontrar professores que queiram orientar alunos, uma vez que não se há acréscimo de salário, mas se há acréscimo de trabalho. Então, todas as vezes que você forem ver lá que o professor ofertou 4 vagas, 2 vagas, 6 vagas, 8 vagas, muitos professores estão em diferentes programas, saibam que ele não recebe R$1 a mais por isso. É como se fosse missão mesmo, é propósito. Em participar de comitês, isso acontece, gente, isso acontece na vida, quando precisa assim, pessoal, precisamos compor, precisamos, você fica assim, meu Deus. Então, plágio e autoplágio, que a gente às vezes está copiando, tem hora que dá até um bug, que você fala assim, meu Deus, eu estou me autoplagiando, tipo, eu estou copiando a mim mesmo. E eu botei até um vixe, que foi meu vixe, meu Deus, quanta coisa, né, de desafios aí desse modelo. Tem mais. ênfase na dimensão mercantil do conhecimento, formação ou deformação dessa nova geração de pesquisadores, porque eu não sei se a gente forma ou deforma, porque dependendo do pensamento crítico e do potencial, muitos podem não entender a parada do jeito que é. Fetiche da citação são aquelas pessoas que são doidas para ser citadas, mas tem que saber, pensa na pirâmide, tem que saber qual é o céu que você ocupa. Desonestidade nas publicações, existem muitas revistas predatórias, muitas revistas que existe um caso, existem revistas predatórias. Eu costumo dizer que se a revista te convida para publicar, deve ter alguma coisa errada, que você não vê a Nature mandando... Você já viu a Nature mandando uma mensagem para você, amor? Sei lá, gente. Às vezes a pessoa quer publicar, tudo bem, mas assim, pensa quem está te chamando para o baile. Criação de um clima de terror dentro das instituições de ensino, muitas vezes fazendo essa pressão da titulação, né? Exigindo. Eu acho que exigir é necessário, porque é um indicador de qualidade pelo MEC. Acho que o terrorismo, nesse sentido, deve ser refletido aí dentro, especialmente dos recursos humanos das instituições. Má qualidade nas publicações, aumento de coautoria. Lógico, a gente tem que fazer parceria, senão não publica. Criação de uma lógica de empilhamento, porque a gente às vezes tem um monte de artigo empilhado que a gente mesmo não consegue dar vazão. E McDonaldização. Coloquei até os artigos aí, os autores. Esse primeiro fala sobre mercado das sardinhas, e quem usou esse termo foi, se eu estiver falando certo, Heikkinen, que vale a pena ler. Que é essa produção igual do McDonald's, em máquina, em produção, essa coisa de mercado. Trouxe um pouco dos dados do programa, eles estão até 2021 falando um pouco de demanda, né? Como se fosse de concorrência. A gente está em curso do processo seletivo, né? Para os que vão ingressar no ano de 2023, tá? Então, a gente já teve aqui, ó, 12 vagas para 49 inscritos. Hoje em dia, dentro do programa, né, já que posso falar de desafio, a gente precisa, até com base na avaliação da CAPES, ter projetos mais coerentes com as nossas linhas de pesquisa, trabalhar de forma mais interdisciplinar, aumentar a produção para a enfermagem, com qualidade, articular projetos de intervenção com os serviços, ampliar o desenvolvimento de pesquisas de forma mais colaborativa, mais multicêntricas, porque nós de Sergipe, quando fazemos pesquisas muito regionais, os nossos artigos muitas vezes são recusados por serem muito pouco representativos, e fortalecimento dos grupos de pesquisa. Coloquei aqui um pouco para aqueles que desejarem conhecer as nossas mídias, né? Então, a gente tem essa página do PPGEM,
tá? Que é ppgem.ufes.br. Essa a gente chama de que é uma página alternativa. E a gente tem... Deixa eu voltar. Ficou repetido. E a gente tem essa outra página, que é a página oficial vinculada ao SIGA. O SIGA é o nosso sistema de informação da universidade, tá? E tudo, a página que eu apresentei antes é espelho dessa. E a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. A Liz me pediu para que eu fizesse uma apresentação que coubesse dentro desse tempo. E queria agradecer, e meu e-mail está aí, mas vocês podem perguntar também em outro momento. Liz está autorizada a passar os meus contatos, e estou à disposição. Muito obrigada. Maravilhosa. Eu anotei algumas coisas que fizeram muito sentido para mim. Liz, licença. Já tirou da minha apresentação? É que eu não tenho experiência com times. Não? Não. Ih, meu Deus, como é que eu encerro? No mesmo quadradinho que você iniciou. Mesmo quadradinho. Pera, é esse aqui. Deixa. Peraí. Tem uma setinha para cima. Parar, assim. pronto. Foi. Agora foi. Desculpa. Então, tudo bem. Eu anotei algumas coisas que fizeram muito sentido para mim. Eu acho que quem passou na área acadêmica, e principalmente o mestrado, que é um tempo mais apertado, perpassou aí pela saúde mental debilitada, tanto a sua própria quanto a do seu orientador também, que a gente vê que isso acontece muito. Fez muito sentido também quando você falou da pirâmide, onde a gente está, e quanto é importante a gente ser honesto dentro dessa pirâmide, né? Porque eu acho que existe uma briga de ranking aí dentro dessa área de pesquisa, que a gente precisa parar e entender quem nós somos, onde nós estamos, né? Para poder prosseguir. E também o que o mundo espera de nós, né? Como essa lógica que você trouxe da década de 60 até agora, do que era exigido, até como é exigido hoje, chega a ser desumano às vezes, porque a gente não consegue acompanhar o quanto isso é rápido, né? E o quanto a ciência é desigual. Vou abrir a pergunta para as pessoas, mas eu também já quero iniciar uma pergunta para você. Eu queria que você trouxesse para a gente como que você acha que a ciência pode ser mais inclusiva? Começando de baixo mesmo, de onde a gente está, né? E aí, Cleidinaldo levantou a mãozinha. Nós temos aqui também algumas colocações. A do Wesley, quando entrou, falou: "Tô aqui, kkk." José, isso mesmo, professora, precisamos de profissionais assistenciais qualificados. Falaram que sua aula foi maravilhosa, que você é sempre sensata, que foi desafiador. Parabéns, você foi excelente. E aí, se você quiser responder minha pergunta agora ou anotar primeiro as perguntas que vêm, aí você que decide. Eu posso responder a sua. Existem políticas afirmativas no ingresso. Então, eu vou te responder a primeira, que são políticas afirmativas que são colocadas para aqueles que desejam ingressar como aluno. Então, tem políticas afirmativas que isso acompanha a tendência do modelo de educação no Brasil. Então, hoje, o preto, pardo e índio tem um sistema de políticas afirmativas inclusivas. Ponto. Como incluir público, povos, pessoas, enquanto participantes da nossa pesquisa, eu, sem dúvida nenhuma, acredito que seja um grande desafio, até porque em Sergipe, por exemplo, a gente tem comunidades, no meu pensamento, quilombolas, que tem aí um vasto campo de atuação para ser investigado, por exemplo. Né? Agora, o que estudar, qual a mudança que de fato eu quero propor, agora possibilidades tem. A gente tem esse público que eu consigo pensar. A gente tem populações ribeirinhas que também têm condições de saúde ou determinantes de saúde para serem estudadas. Então, enfim, eu acho que precisa pensar no que eu quero estudar e o que eu posso melhorar.
Estou preocupada com o tempo que você falou que desliga. Então, já, já. Inclusive, aproveito o espaço para poder divulgar. Existe um grupo aqui no Brasil que foi idealizado em Salvador pela UFBA, chamado Apará Saberes, que ele dá apoio no ingresso e permanência de pessoas negras em instituições de ensino de pós-graduação. Eu estou fazendo parte desse grupo agora, esse ano, então é extremamente interessante. Então, quem conhecer ou quem quiser participar, aproveito para divulgar. Agora eu vou abrir a palavra para Cleidinaldo, que ele está com a mão levantada. Olá, boa noite. Consegue me ouvir bem? Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer à professora Fernanda pela disponibilidade em estar participando dessa reunião. Parabenizar a Annalise pelo movimento que ela está fazendo junto com o time de protocolos. É algo que a gente percebe o empenho dela em incentivar profissionais nesse campo de pesquisa. É um trabalho árduo, a gente vê que ela se desgasta bastante e que nem sempre tem a entrega dos outros como ela esperava ter, mas ela está seguindo, confiante no propósito dela, está lutando, está indo atrás e está fazendo a entrega para aqueles que conseguem e estão seguindo a mesma linha que ela está buscando. Agradecer também a Viviane do CEP, que juntamente com o time de protocolos, ela também está fazendo esse movimento científico dentro da instituição, do Hospital Primavera. Ela está mobilizando diversas áreas para incentivar, de fato, a pesquisa e trazer justamente isso que você, Fernanda, trouxe na sua apresentação, e trazer pesquisa, trazer informações de algo voltado, de fato, à assistência. O que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está produzindo para melhorar a qualidade assistencial, a segurança do paciente, trazer pesquisa que seja realmente aplicável, não somente aquelas que vão te proporcionar algum grau de qualificação e você vai engavetar. Então, isso é muito importante e é algo que ela está buscando trazer pela instituição. E a minha pergunta faz um pouco de reflexão em relação ao meu processo de formação, né? Que originalmente eu fui formado no mestrado pelo PPG-CAS. Porém, eu fui orientando de professor Wesley pelo PPGEM e vi toda essa movimentação, essa construção do PPGEM que resultou agora na nota, que agora é 4, e era 3. Então, eu acompanhava no bastidor toda essa movimentação e nada mais justo do que subir essa nota, deveria até estar 5 já. E atualmente eu estou no doutorado pelo PPGCS. E aí eu percebo que existem comportamentos e percebo também movimentos diferentes em 3 tipos de programa. E trazendo essa perspectiva da palestra, de formar profissionais e que eles estejam inseridos no mercado, profissionais que estejam no mercado de trabalho voltados ao campo de pesquisa, como é que é a sua percepção a nível de PPG ou a nível de outros programas com essa preocupação em proporcionar que esses profissionais, de fato, consigam unir a pesquisa com o lado profissional? Eu, particularmente, eu consegui fazer o meu mestrado por conta da carga horária que era ofertada pelo programa de Lagarto e também porque eu era do plantão noturno. Então, eu vejo hoje que muita gente tem limitações em participar de algum tipo de programa de pós-graduação, porque não quer desvincular essa parte financeira, né, de se sustentar, e que muitas das vezes o próprio programa não consegue viabilizar essa flexibilidade, talvez. E que com a pandemia, por conta do ensino remoto, muitos conseguiram. Eu, particularmente, consegui unir o trabalho com o meu ano de disciplina do doutorado, mas talvez se houvesse a pandemia, eu não conseguisse. Então, como é que você, internamente, sendo professora e fazendo parte dessa toda a organização do programa de pós-graduação, como é que vocês, professores e membros de coordenação, têm visto essa preocupação em proporcionar essa flexibilidade ou abertura, de fato, para que os profissionais que estão atuantes, que não conseguem se desvincular do seu serviço, consigam conciliar a pesquisa juntamente com o processo de trabalho? Então, Cleidinaldo,
Até me ocorreu, sabe, Liz, que a gente estava pensando nos públicos, a gente teve um evento recente lá na UF sobre a população LGBTQIA+, que é uma imensidão aí de participantes que com certeza tem muitas ações que precisam ser desenvolvidas, me ocorreu aqui. Cleidinaldo, aqui, esse assunto, a gente dentro do colegiado, dentro do programa, a gente tem conversado bastante, e inclusive, essa semana agora, ocorreu o Congresso Brasileiro de Enfermagem, e teve uma reunião de coordenadores de pós. Ele aconteceu em Salvador, e foi patrocinado e organizado também pela ABEM. Existe um incentivo de que algumas ações possam ser híbridas, mas em um percentil que ainda será regulamentado. Então, eu não sei se estou equivocada, mas me parece sim que o híbrido terá o seu lugar, assim como já vem tendo. Agora, dizer que nós teremos um programa 100% pós-graduação, eles não querem que chame online, né? À distância, sei lá, virtual, eu também, sinceramente, como pessoa, também não seria favorável. Eu acho, sim, que possibilitou que trabalhadores pudessem se titular, mas, em contrapartida, eu, como professora, também sei que as pessoas assistiam a essas aulas conciliando, por exemplo, o seu plantão com o celular ligado. Aí eu te faço uma provocação. É assim mesmo, Cleidinaldo? Então, assim, eu não sou contra, jamais. Eu quero que as pessoas, sabe, evoluam na vida. Mas eu acho, me desculpa a palavra, está gravando, não me processem que eu tenho filho, gente, tenho prestações. Mas é no mínimo criminoso você estar trabalhando com o seu celular ligado assistindo uma aula. Eu não sei se é imperícia, imprudência, negligência ou as três coisas. Então, assim, se a mentalidade é essa, Cleidinaldo, não vai dar mesmo, não. Esse trabalhador não pode ser mestre nem doutor, não, porque ele não está sabendo. Ele não está sabendo o lugar dele. Porque se é para cursar assim, não dá. Porque se for para ser Tereza Batista cansada de guerra, que não abre uma câmera, que é deitada, que você fala assim, Cleidinaldo, peraí, professora, você quase que ouve, é a ré engatada, é a lixa de unha, não dá, não sou favorável, não serei nunca, e não tem professor sensato que seja. Então, assim, sou a favor, sim, do híbrido, acho que tem que ter momento, só que eu acho que a gente precisa se comportar, eu acho que tem que ligar a câmera, eu acho que a pessoa precisa ter hora para fazer isso, não foi feito para ser conciliado em plantão. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer nesse sentido. Em contrapartida, eu acho que todo mundo que toma uma decisão de se qualificar e se titular terá, me parece, que fazer escolhas, e escolhas muitas vezes duras, como abrir mão dos empregos, diminuir salário. Eu não comentei, mas hoje a gente tem 5 bolsas no programa. Nós tínhamos 3 e fomos contempladas com mais 2 recentemente, porque quando a gente subiu de 3 para 4, a CAPES fez um programa de incentivo para que os programas continuem evoluindo. Só que as bolsas, elas não são garantias, né? Então, e a bolsa também requer de você, por exemplo, uma dedicação exclusiva. E aí você muitas vezes tem que largar seu emprego para poder ter a bolsa. Então, eu acho que existe uma mudança de mindset que precisa ser feita, mas que o híbrido veio para ficar, não tenho dúvida. Defesas já vêm sendo feitas, a gente tem a oportunidade de repente, ter bancas de pessoas de outros estados, de outros lugares, mas eu não sei se a atenção, se a dedicação, e acho que as instituições, os hospitais, se querem mestres e doutores, enfermeiros como nós somos, precisa ter um programa de incentivo.
precisa decidir quantos por cento de recursos humanos em determinado tempo, precisa ter um programa de desenvolvimento e de qualificação. Então, quantos por cento eu vou poder ceder para isso? Eu vou garantir o salário e, em contrapartida, você vai ficar comigo aqui mais 2, mais 4, mais 5. Precisa ser feito um plano de cargos e salários. Minha opinião. Porque senão, a gente vai continuar catando milho, né? Vai continuar assistindo no plantão. Viu, chefe? Se for assim, eles vão continuar assistindo no plantão. Não tem opção, não. Tá certo. Aceita as respostas. Foi mais para entender como é que está esse movimento interno, né? Em relação a essa preocupação, de fato, em construção da grade curricular, da grade do programa. E assim, Cleidinaldo, a gente tem professores de fora, né? Depois vocês acessem a página da gente. A gente tem uma professora da Unifesp que toda reunião de colegiado ela fala: ô, gente, eu queria tanto que a gente pudesse ter mais coisas online. Eu tenho os meus alunos aqui de São Paulo que queriam fazer prova para o PPGEM, mas eles não moram em Aracaju, eles não conseguem. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma aluna que eu acho que ela é de Alagoas. Ela vem, assiste a aula de manhã, e quase que no mesmo ônibus essa menina volta às 18 horas. Então, minha filha, é Maria, Maria... É o dom, é uma certa magia, nananana, Milton Nascimento, sabe? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça. É isso, gente. Tá bom. Obrigado e parabéns novamente. Obrigada a você. Viviane levantou a mão do Centro de Ensino e Pesquisa também. Pode dizer, Vivi. Oi, Fernanda. Oi, Oi. pessoal. Deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Eu não sei se existe uma resposta para isso, mas eu queria até entender de você assim. Quando a gente faz um programa de mestrado e doutorado, a gente tem todo vamos dizer assim, um método, uma metodologia para poder seguir, até para você poder concluir e ter a sua titulação, né? E aí tem algumas ações que são feitas até por conta de avaliação, CAPES e tudo, que isso vai te subindo na pontuação, isso vai dando cada vez mais credibilidade para o programa, e aí ele consegue avançar mais. A minha dúvida é sempre assim, o quanto a gente vai conseguir aproximar a academia, né, esse rigor que um programa de mestrado e doutorado traz, e aqui longe de mim questionar isso, mas como a gente consegue aproximar isso dentro de um processo assistencial? Porque a gente vem percebendo que tem muitos profissionais que fazem mestrado, doutorado, até, né, Annalise é uma que tem, Cleidinaldo está fazendo, eu tenho meu doutorado também, mas o quanto como a gente faria para aproximar isso, esses conhecimentos que a gente tem, dentro de uma aplicabilidade assistencial? Porque às vezes a impressão que eu tenho, Fernanda, e eu queria ouvir um pouco da sua opinião, eu acho que às vezes a gente, né, porque eu me incluo também, né, uma pessoa que tem essa qualificação, parece que se faz um abismo entre aquilo que a gente aprende no mestrado e no doutorado com aquilo que se vive dentro do processo assistencial. Então, primeiro eu queria entender se você concorda com isso, se você acha também que existe esse abismo. Como é que a gente poderia pensar uma forma de minimizar esse abismo, se é que você também acha que ele existe, entendeu? Para que aquilo que a gente faz na academia comece a fazer sentido dentro do ponto de vista assistencial. Acho que outras áreas avançam muito nisso, assim, dentro da engenharia, né? Meu irmão fez engenharia ambiental. E tudo que ele aprendeu no mestrado, ele segue com a vida dele. Então, ele faz consultoria em ciclo de vida de carbono e tal, que foi tudo que ele aprendeu no mestrado dele. E às vezes eu percebo que na área da saúde a gente às vezes cria um abismo nisso e não consegue trazer isso para a prática. Então eu queria entender se você acha que isso acontece mesmo e como que a gente poderia diminuir isso. Vivi, eu acho que a sua pergunta é super, super oportuna. E eu concordo que existe um abismo, porque muitas vezes vocês que estão lá com a
mão de obra, fica assim, meu Deus do céu, esse pessoal não tem que vir aqui para ver o que a gente está precisando, né? E eu super concordo que existe mesmo esse, sei lá, essa integração do ensino-serviço, que é assim um nome bonito, né, que a gente coloca nos lugares. Eu acho que essa integração do ensino-serviço, ainda é muito distante. Mas eu acho que é meio aquele negócio igual música, que depende de nós. Eu acho que a gente tem a capacidade de sentar para tentar estreitar e fazer, me desculpa se esse também não é o termo, mas pesquisas encomendadas nesse sentido, tipo, Viviane, aqui, estou à disposição. O que é que você precisa? Fernanda, eu quero fazer validação dos meus protocolos. Eu vou pegar e vou falar bem assim, tem gente querendo fazer validação de protocolo? Não te falei, mas o nosso programa hoje aceita profissionais de saúde, então o pessoal não precisa ser enfermeiro, Viviane. Então, o nosso programa está aberto para enfermeiros e profissionais de saúde. Então, a gente pode estar pensando em você lá ter, eu estou criando um modelo de atendimento virtual e preciso validar. A universidade tem capacidade de fazer isso para você, para mim e por nós, para o nosso estado. Então, o hospital que queira, ele pode ser o nosso centro de pesquisa. E que a gente precisa. Então, aproveitando que você deu essa deixa, porque assim, eu, enquanto coordenadora de ensino e pesquisa, venho tentando criar um movimento para que as pessoas se estimulem a estarem incomodados com o status quo. Então, por que isso sempre foi assim? Qual a forma que a gente pode buscar algo para avançar? Quais os caminhos que a gente tem para isso? Então, criar esse sinergismo, eu acho que todo mundo avança. E aí acho que fica o convite, então, está gravado, para que, caso entenda-se que algo que vocês gostariam de estudar com a gente, ou dentro do que a gente tem, que possa ser estudado, para que a gente possa pensar em desenvolver modelos de mestrado e doutorado que talvez fujam dentro de uma linha de pesquisa, ou que a gente possa adequar, para aproximar esses laços. Porque acho que é isso que faz a assistência avançar. Ela vai aprender a ler um artigo, ela vai aprender a buscar um artigo nas bases de dados, usar os descritores, fazer análise de metodologia. Será que essa metodologia foi adequada ou não? Será que esse resultado foi maquiado ou não? Né? Análise estatística desenhada foi ou não? Para que possa se buscar as melhores evidências. Então, fica aí esse convite. Eu vi que o Wesley está aí, a gente teve a oportunidade. Ele quer falar. A gente teve a oportunidade de conversar, para que a gente possa quebrar essas barreiras, talvez doídas, de você fazer dos desafios, né, de fazer um programa de mestrado e doutorado, e que a gente sabe que não é fácil fazer pesquisa, acho que fazer pesquisa no Brasil também não é fácil, mas para que a gente possa avançar, para que quem ganhe assistência, a academia se aproxime da assistência também, para que a pesquisa faça um sentido. Então, acho que pactuamos aí mais ou menos da mesma ideia. Depois pode passar meu contato para ela, Nelly, se você quiser, tá bom? Obrigada a você. A mediação está feita. Tem duas pessoas com mão levantada. Deem a palavra para a professora Wesley, meu coordenador Mó, por favor, que ele quer falar. Passe ele na frente de todo mundo. Ele merece. Não, eu gosto de meritocracia. Se alguém estava na frente, pode falar. Eu não sei, só vi você. Eu só queria responder a professora a Viviane também, assim, pegar o gancho, né, da resposta que ela fez a pergunta, na verdade, e eu acho que tem um detalhe. Muitas pessoas, não vou generalizar, mas algumas pessoas, elas veem a pós-graduação como uma porta para a ascensão profissional em termos de salário somente. E aí isso se choca com a sua inquietação, porque quando eu tenho ciência plena disso, de que quando alguém procura a pós-graduação, e aí vou falar pela enfermagem, quando o enfermeiro procura a pós-graduação, ele deveria procurar a pós-graduação primeiro para melhorar a sua prática assistencial, sem dúvida alguma.
essa deveria ser a razão primária. E aí os outros resultados seriam consequência. Então, vou ter mais visibilidade, vou publicar, vou melhorar meu Lattes, isso é tudo consequência. Então, eu acho que a pós-graduação, tenho certeza que a pós-graduação ela é, sem dúvida alguma, a possibilidade que os profissionais de saúde, de modo geral, têm para melhorar a sua prática. Eu tenho dito isso a cada dia. Tem uma disciplina que eu estou dando agora no PPGEM, que todo dia eu falo isso para os alunos, e é sobre justamente translação de conhecimento. E aí eu sempre procuro mostrar para os alunos, essa é o objetivo pelo qual você está aqui na pós-graduação. Então, eu acho que talvez precise mudar um pouco, entender melhor qual é a proposta da pós-graduação. Eu estou vendo a Analisa ali angustiada, acho que com o tempo, né, Ana? Antigamente, acho que foi-se o tempo de que quem tinha mestrado e doutorado, principalmente dentro de universidades particulares, né, você tinha melhores salários. Eu acho que isso aconteceu. Não sei se aqui em Aracaju como é que as coisas estão evoluindo nessa perspectiva, mas a experiência que eu tive de São Paulo é que, infelizmente, se garante um emprego, mas não necessariamente um bom salário. Então, você buscar uma pós-graduação para você estar incomodado com o status quo, com aquilo que acontece dentro da prática, e buscar as melhores evidências, como pesquisar, como olhar, como fazer, acho que é um grande avanço realmente que a gente pode ter em fazer um programa de pós-graduação e dentro da assistência, né? Então, poder retroalimentar a assistência. Acho que isso também é um caminho aí a ser pensado, a ser trilhado, né? Mas obrigada pelas colocações, Eu acho que esse espaço é importante também para estreitar esses laços, né? Que bom, que importante que a gente está junto aqui agora para começar a estreitar esses laços. Ingrid Mello é a próxima. A Vivi já está saco cheio de tanto que eu bato lá na porta dela sempre para pedir. Você não bate tanto. Você só foi uma vez lá, hein, Eduardo? Não, mas quando eu não vou, eu mando alguém bater. Eu peço mas é que eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que nisso que Fernanda trouxe. A gente precisa começar a buscar fazer pesquisa dentro da assistência, naquilo que faça sentido para a assistência. Porque eu acho que aí a gente consegue avançar de alguma forma. Eu sei que é difícil a gente conseguir chegar nessa equação, porque os programas de mestrado, assim, o programa ele é avaliado por uma sistemática, né? Então você tem que publicar em tal CAPES, em tal quantidade, para você ter uma nota boa, e você tendo uma nota boa, você consegue avançar. E às vezes você tem que ter uma linha de pesquisa mesmo para você poder conseguir fazer essa produção, né? E aí estreitar isso, eu acho que é um grande desafio, entendeu? Eu acho que é um grande desafio, entendo que é um grande desafio, mas que a gente precisa começar a pensar em como fazer, né? Que é o momento da gente fazer sentido mesmo, as coisas precisam fazer sentido. Ingrid Mello, você levantou sua mão. Olá, então, na verdade eu sou Jussiele, estou com a Ingrid, eu não consegui baixar o Teams no meu celular, não consegui baixar, enfim, e eu estou com a Ingrid, por isso que eu estou conectada com ela. Eu queria parabenizar a Fernanda, eu acho que ela trouxe temas extremamente relevantes. A discussão ela acabou abrangendo algumas coisas que eu iria comentar, mas eu vou me deter a parabenizar. Acho que ela trouxe alguns temas que, se fosse para discutir, eu iria ter que pedir uma nova abordagem, porque quando ela fala, são temas que a gente passaria horas, né, aqui. Falar em network, a gente falar em... Para mim, um dos que eu discuti hoje à tarde numa palestra que eu dei lá para a Universidade do Piauí, que é sobre esse ensino híbrido. Isso foi algo discutido, foi algo que os alunos questionaram, assim,
nós moramos em outra cidade, os campos, teve uma interiorização dos campos, para a graduação também, o quanto que isso também facilitou, mas o quanto que isso é alguns entraves e algumas possibilidades. A Fernanda trouxe aqui uma delas. A aluna que ela citou é minha aluna do programa. Ela sai, sim, de Alagoas e vem assistir aula, mas ela é uma aluna em que ela assiste aula presencial, mas ela assiste aula que é remota também de câmera aberta. Então, tem várias coisas para a gente levar em consideração. O quanto que isso é perfil de aluno, o quanto que isso não é perfil, o quanto que as pessoas têm isso disponibilidade. Eu estava conversando hoje, o quanto que as pessoas têm um quarto, têm uma internet, têm um espaço. Tem pessoas que têm casa com 2 cômodos, 3 cômodos. E enquanto está assistindo uma aula, ao mesmo tempo a mãe está fazendo a comida, o pai entra, tá assistindo a televisão, e isso não é possível. Enfim, eram algumas outras coisas, mas até eu acho que pelo avançar da hora e pela quantidade de coisas que Fernanda trouxe, que nossa, falar em saúde mental de alunos, de pós-graduandos, de profissionais, de professores. Nós estamos num mundo extremamente dinâmico, extremamente competitivo, no sentido não é competitivo entre pessoas e entre profissionais somente, ou também, ou incluindo isso, mas no sentido de corrida tecnológica, de melhores condições de qualidade de vida, etc. E isso tem um aceleramento, por si só já traz uma ansiedade. E essa ansiedade, ela se transpõe para as condições de trabalho, se transpõe para a vida, para a gente sempre tentar ser o melhor, as acreditações hospitalares, as universidades para terem melhores pesquisas. Chamou muita atenção uma coisa que a Fernanda disse sobre as pesquisas, como é o nome, Ingrid? As pesquisas requintadas, isso, sabe, é algo que eu vou depois discutir com você, porque a gente para assim, poxa, é verdade, o quanto que a gente está assim, inovar, e isso por si só já é uma ansiedade, já é um fator para aquele gatilho que tem na família, porque ninguém é só pesquisa, ninguém é só docente, ninguém é só... Enfim, então, Fernanda, eu acho que sua aula, se fosse para destrinchar, eu acho que daria mais umas, no mínimo, 5 aulas paralelo para cada tema. Foi muito bom ter ouvido ela, porque para mim teria que destrinchar ela aí. Parabéns, tá? Obrigada a vocês. Não falei, gente, que é parceria. Olha eles aí, gente. Jussiele e a do Wesley, gente. Olha aí, coisa linda. Obrigada a vocês aí. Nós também temos muito a agradecer a você, Fernanda, pela sua disponibilidade. Desde o primeiro momento que a gente convidou, você foi muito aberta, muito solícita, parabenizou a iniciativa. E eu acho que isso fortalece nós, enquanto instituição, nós, enquanto time, e enquanto profissionais que estamos interessados na área acadêmica, né? E a gente sabe que pode contar com vocês, e que bom que o time está completo, para que a gente consiga contar com vocês também. Não daremos paz, tenho certeza. Para coroar esse momento, o NEP ganhou 2 vagas de um curso, tá? Que vai acontecer, está sendo promovido pela ABEM, no sábado, de 8 ao meio-dia. Esse curso se chama Gestão de Riscos e Indicadores de Qualidade. E aí a gente pensou em sortear entre os participantes da reunião de hoje, para agradecer realmente pelo empenho de estarem aqui até esse momento. A gente já acabou estendendo o tempo aí. Eu perguntei à Vivi aqui, Vivi, posso estender? Ela, tudo bem, tá pertinente? Ok. E aí, quem ficou até agora vai ter a oportunidade de ganhar realmente esse curso. Esse sorteio vai acontecer da seguinte forma. Eu estou com a lista de participantes aqui. Eu vou tirar um print da tela, tá? Uma foto da tela e fazer uma numeração de 1 até o último número. Vou entrar no sorteio e mostro para vocês os números que foram sorteados. Caso a pessoa sorteada não possa participar, é só sinalizar que a gente tenta passar essa vaga para uma outra pessoa, certo? Vou tirar logo aqui só um print, uma foto aqui da tela, que é mais fácil a foto. Pronto. Nós temos agora, no momento, 16 participantes. 15 participantes, tirando a minha pessoa, né? Então, vamos lá. Um minutinho.
De 1 a 15, vamos sortear 2 números. Peraí, deu um bugzinho aqui na internet. Pronto, números 3, não sei se vocês estão vendo, 3 e 12. E 12. Vamos lá ver quem foram os sortudos ou as sortudas. 3 e 12. Camila Serra. E professor do Wesley. Ó, eu já posso passar o meu, porque eu não sou em Sergipe. Está fora do país. Mas Fora do país, Edu. Fora do país. Uhum. Do Wesley está fora do país, meu Deus. Estou fora do país, Sergipe. Que parece estar fora do país, entendeu? Sortudo ele, viu? Quer ter sua sorte. Camila Serra, você vai poder participar? Camila respondeu que aí que estava de plantão. Alguém que está na reunião tem interesse em participar? Quando vai ser? Sábado. Sábado? Indicadores de qualidade, é isso? Gestão de riscos e indicadores de qualidade. Qual a data, Liz? Sábado agora, de 8 ao meio-dia. É só para não ficar perdendo tempo sorteando de novo. Se tivesse alguém interessado, a gente já entregaria essas 2 vagas. Poxa, eu não vou estar em Aracaju. Tudo bem, não tem problema. Alguém falou que gostaria bastante. Eu acho que está muito em cima. É porque a gente ganhou essas vagas ontem. Eu pensei, vamos sortear na reunião. Mas tudo bem, não tem problema. A gente tenta ver no time se alguém tem essa disponibilidade. Certo? Tony não quer não essa vaga? Tony do HCOR? Tony do HCOR. Eu não sei se ele vai estar de plantão, porque sábado ele estava na jornada, aí ele faz algumas dobras no fim de semana, acho que é 12, alguma coisa. Aí, ó, eu estou de plantão, Estou de plantão, ele falou. Depois a gente sorteia, então, para não alongar a reunião. Alongar a reunião, a gente sorteia pelo time. Pessoal, muito obrigada, tá? Vocês têm alguma coisa para falar? Fiquem à vontade. Bom jantar para quem não jantou. Fernanda, não sei se jantou ainda. Do Wesley também não sei. Liz. Não, né? Então, boa janta aí, que vocês devem estar com fome. Eu também vou comer aqui. Obrigada, viu, pessoal? Prazer em rever. Obrigada, até breve, viu? Prazer em te conhecer, Fernanda. Até breve, isso aí. Vamos trocar figurinhas. Tchau, até. obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Abraço. Beijo, tchau.